Hola chicos, hoje vamos ver as diferenças da língua, certo? Então eu sempre escuto qual é o espanhol mais correto. Não existe espanhol mais correto, assim como não existe português mais correto. No próprio Brasil, falamos vários tipos de português. Por exemplo, eu sou de Caxias do Sul e Porto Alegre, que é no mesmo estado, não fala igual, certo? São Paulo se fala de um jeito, Rio de Janeiro de outro, no norte de outro, assim como o espanhol. O espanhol latino e o espanhol da Espanha têm as suas particularidades, como Colômbia, enfim, como qualquer região. E é isso que engrandece a língua, que faz parte da cultura. Então não existe um espanhol mais correto do que outro. São maneiras de falar e está tudo certo, ok? Então agora vocês vão entender algumas diferenças. Primeiro, pronunciação. Então, por exemplo, se eu sou espanhola, se eu fosse uma professora da Espanha, eu falaria: Chicos, ¿estáis entendiendo el contenido? Certo? Ou, chicos, os vou apresentar el contenido. Certo? Eu vou falar em vosotros, inclusive. E também eu vou falar, por exemplo, cero em Uruguai e zero em Espanha. Ou seja, eu coloco a ponta da língua aqui na boca, certo? Então é bem diferente espanhol, a pronúncia da Espanha e latino-americano, mas tá tudo ok. Por exemplo, a doble L e a Y na pronunciação, que é bem característico. Eu digo el pollo, o frango, e vocês vão escutar peruanos, espanhóis dizerem el pollo. La playa, por exemplo, Colômbia, Espanha, e eu digo la playa, certo? Percebam a diferença. La Y, que é o Y, e a doble L, que por exemplo eu digo calle, pollo, é dois L's, então na Espanha eu digo calle, pollo, certo? E no Peru também, ok? Então a diferença maior de pronunciação está na doble L e em la Y. Importante, não existe LH em espanhol, como não existe NH, como não existe C cedilha, ok? Outra questão também de pronunciação interessante é que não existe o som de Z, certo? Como para nós, casa. Nós vamos dizer em espanhol caça. A palavra se escreve do mesmo jeito, ok? Temos também o famoso voceo. O que é o voceo? É trocar o pronome tu pelo vos, certo? Então, tu é a maneira informal de falar, tá? Então eu vou dizer, tu eres guapo, na Espanha. Inclusive a palavra guapo, que é só posso usar com pessoas, tu eres guapo, ela quer dizer tu é bonito, tu é lindo, certo? Mas no Uruguai ou na Argentina, que o voceu acontece, ou no Paraguai, eu vou dizer vos sos divino, porque eu não vou usar guapo também, ou vos sos hermoso, certo? Então é tu por vos, ok? E é aceitado isso, tá? Isso é na academia, né? Isso é aceito na língua espanhola. Diferente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Caxias, a gente fala tu e conjuga com você, que está errado, mas a gente fala assim, mas não escreve. Neste caso, está correto. Inclusive, se vocês quiserem ir mais a fundo, vocês podem ver muitos poemas, por exemplo, de Mário Benedetti, que estaria completando 100 anos. Então, em homenagem ao seu centenário, existem vários poemas que vocês podem conferir, certo? E é aceito, ok? Temos vosotros e ustedes. Então, também, já aproveitando para falar de formalidade e informalidade. Vosotros só é usado na Espanha, ok? Então, em qualquer outro lugar não se usa. E vosotros é a maneira informal de falar. Então, se você assistir filmes espanhóis, vocês vão ouvir tudo em vosotros, que é o exemplo que eu tinha falado antes. Chicos, ¿estáis entendiendo el contenido? Chicos, os presento el contenido, certo? Eu estou falando em vosotros e é uma maneira informal de falar. No resto dos países se fala em ustedes. Então eu digo, mesma frase, se eu fosse uma professora uruguaia, que sou de coração e alma, eu direi, chicos, ¿están entendiendo el contenido? Está em terceira pessoa do plural, antes estava em segunda pessoa do plural. Ou eu diria,
Chicos, les presento el contenido, certo? Então, ustedes é a maneira formal ou informal de falar. Se eu sou espanhola, vai ser maneira formal. Se eu sou de outro país, vai ser maneira informal, certo? E estão corretas as duas maneiras de falar. Também temos tempo verbal. Então, tempo verbal, eu vou falar, por exemplo, se eu sou espanhola, eu vou dizer: hoy he desayunado huevo revuelto. Então, hoje eu tomei no café da manhã ovos mexidos. Se eu sou uruguaia, argentina ou de qualquer outra parte, eu direi: hoy desayuné huevos revueltos, certo? São dois tempos verbais diferentes. O primeiro é pretérito perfeito composto, pretérito perfeito composto. O segundo, pretérito perfeito simple. Existem os dois tempos verbais, mas é mais utilizado o primeiro na Espanha e o outro no resto dos outros países, ok? E é também usado muito em telediários, em telejornais, o pretérito perfeito composto, ou seja, esta semana ha hecho calor, essa semana fez calor, certo? Além disso, temos as próprias palavras, o léxico, ok? Então, por exemplo, ônibus, tá? Eu posso dizer autobus na Espanha. Eu vou dizer bus em outros lugares, que é uma curiosidade. Na Espanha, né, os países espanhóis, eles utilizam palavras em inglês para falar, e eles espanholam, como eu digo, certo? Temos também colectivo, ok? Colectivo é usado na Argentina, no Uruguai. Temos também guagua para ônibus. Guagua somente em Porto Rico, ok? Que guagua, por curiosidade, no Chile é bebê de colo. Percebam as diferenças. E temos também caminhão. Caminhão em México é ônibus, que caminhão é caminhão, ok? Temos bolígrafo, que é caneta. Boli ou bolígrafo na Espanha. Lapicera ou birome no Uruguai, na Argentina. Temos pluma também que se fala, esfero também que se fala, ok? Temos também móvel ou celular, ok? Que é telefone celular. Então, eu uso das duas maneiras em vários locais. Móvel, celular. Recordando que o V tem som de B. Móvel. Eu não digo móvel, certo? E ordenador ou computadora, ou também computador. Ordenador na Espanha, computadora no Uruguai, no México, certo? E também acaba sendo uma heterogenérica, computadora, porque muda de gênero. No caso, em português, é computador. Existem várias palavras, então, que significam coisas diferentes. Exemplo de roupa é um carnaval. Por exemplo, sutiã, eu posso falar sujetador e sostém, por exemplo. E roupas remera, que é a minha camiseta, ou camiseta. Então, depende de onde eu esteja. Remera, Uruguai, camiseta, Peru, Espanha, certo? Então, essas são algumas diferenças da língua. Então, o que a gente viu hoje? Vimos pronunciação, você, vosotros e ustedes, tempo verbal e o léxico, certo? Se você quiser tirar uma foto, aproveite para você ter este conteúdo. Besitos, tchau, tchau!